Olá, o estudo de hoje, estudo 148, ele dá algumas instruções pertinentes à construção do altar. Ontem já mencionamos que tem uma mitzvah, um mandamento em construir o santuário, o Beit HaMikdash, era o templo, e nesse templo era o lugar onde deverão ser feitos sacrifícios, onde que era feita a peregrinação durante as festas. Todas as mitzvot que já vimos que estavam, ou que veremos que estão relacionadas ao Beit HaMikdash, tem uma mitzvah em construir o Beit HaMikdash, onde que possamos realizar essas mitzvot, esses mandamentos. E aqui ele tem duas mitzvot pertinentes ao altar. Só um fato curioso, por que não temos o templo hoje? Mesmo se a situação política, vamos por assim dizer, ela permitisse a construção do templo, e já tiveram momentos que sim era permitida a reconstrução do templo, mesmo assim nós não podemos construir o templo por falta de conhecimento exato do local onde o templo deve ser construído. Sabemos que o templo ficava atrás do Kotel, atrás do Muro das Lamentações em Jerusalém. Nós, onde que rezamos hoje, na parte externa, aquele muro fazia parte de um pátio que estava em volta do templo. Ele era um pátio cercado por uma muralha, e essa muralha que nós temos, ela faz parte do muro ocidental do pátio. O pátio era cercado pelos quatro lados. O muro que nós temos é o muro ocidental daquele pátio. Nós rezamos voltados ao leste. Quando nós estamos parados naquela praça diante do Kotel, estamos olhando para o leste. Então, que na verdade nós estamos rezando do lado de fora desse pátio, direcionados para onde que ficava o templo. E o templo ficava onde se encontra as mesquitas lá hoje em dia. Agora, o espaço é bastante grande lá, e nós não temos conhecimento exato em que lugar exato ficava o templo, em que posição exata ela ficava. E isso aqui é bastante importante, por mais que nós temos uma estimativa mais ou menos de onde que mas não temos como saber exatamente onde que ficava, o metro quadrado exato onde que se encontrava o templo. E isso é muito importante, pois o altar ele tem que estar no local exato dele. O local do altar é conhecido que foi do local do altar que Deus ele pegou terra para criar Adam Arishon, o primeiro homem, e foi no local do altar que teve que Abraham ele passou pelo último teste, no qual que Deus o instruiu para levar o seu filho Yitzhak para ser sacrificado, e ele quase foi sacrificado. Isso aqui foi exatamente no local do altar. E logo depois Abraão, quando ele recebe a instrução que não era para sacrificar o filho dele, foi naquele local que ele sacrificou um cordeiro no lugar do filho. E nós comemos, vamos falar assim, nós nos aproveitamos do mérito desse fato heróico de Abraão até os dias de hoje. Isso aqui foi exatamente no local daquele altar. Tem muitas histórias para contar sobre o local do templo, o local exato do templo, e é importante que o templo seja construído exatamente nesse local e o altar seja exatamente no local perfeito. Então, por isso nós aguardamos a era messiânica, no qual virá um profeta que vai falar para nós: aqui é o local do altar, aqui que vocês devem construí-lo, e daí a gente pode seguir em frente com a construção do templo, senão não temos como construir. Depois temos assim, no estudo de hoje temos duas proibições relacionadas à construção do altar. A primeira é que não construir um altar com pedras que tenham sido tocadas por ferro. Em outras palavras, o altar, o assunto dele era trazer paz para o mundo. O assunto do altar era trazer a paz entre as nações. Então, na hora de construir o altar, Deus ele falou: olha, vocês não podem moldar as pedras e cortar as pedras com ferro, porque o ferro ele é um metal que ele foi usado para destruir, que foi feito para espada e armamentos. É um metal de destruição e de guerra, e no altar o assunto é a paz. Por isso, o altar não deve ser construído, não deve ser utilizado o metal na construção do altar. Depois temos a proibição 80, não subir ao altar por degraus. Vou disponibilizar para vocês agora no vídeo, vocês vão ver o altar, um diagrama do altar. Como vocês podem observar, o altar ele é bastante alto. Vemos um Kohen subindo a rampa. Esse aqui é o tamanho médio de uma pessoa. E o altar ele se estendia por vários metros de altura. E para poder então subir no altar, tinha que ser através de uma rampa, não podia ser degraus. Esse é o mandamento que estamos estudando agora, que tem que ser uma rampa e não degraus. De uma certa forma, um respeito para o altar,
para as pedras do altar, que se subisse por ele por uma rampa, e não que o correndo, o sacerdote que fosse subir ao altar para fazer o serviço em cima dele, fosse escalando, subindo por degraus. Então era para ser uma rampa, uma forma assim, tipo, suave de subir no altar, como vocês puderam ver no diagrama, que a subida ao altar era feita por uma rampa.